que é a sétima arte? Vamos lá, nosso amigo roteirista. Vamos jogar todas essas perguntas, né? Vamos começar, porque eu acho que eu sou mais leigo aqui na região do cinema. Então as dúvidas que eu tenho, elas talvez vão refletir um pouco da galerinha que vai se encontrar com a minha leiguice. Ela foi considerada a sétima arte já há muito tempo. Aí a pessoa pergunta, mas quais que são as outras 6 artes, né? Eu posso estar falando errado aqui, eu tô até com medo de falar alguma coisa errada, mas tinha uma listinha, né, de tipos de artes e o cinema ali, o audiovisual era... É que o audiovisual, na verdade, ele vem como sétima porque ele vem juntando várias artes, né? Então o cinema ele juntou desde o teatro. Então pensa só, já existia teatro, já existia toda a atuação e o cinema ele traz então a captação disso. O roteiro, a captação da história, a junção do áudio e do vídeo, que principalmente, né, quando começa a fazer cinema com áudio e vídeo, então muda um pouco o cenário do cinema. A gente tem uma história do cinema mudo, né? Começou muito lá atrás. É uma história muito longa. Mas o cinema é a junção de várias artes, por isso que ele é chamado de sétima arte. Então ele tem uma junção de várias artes mesmo, né? Da hora, cara. Interessante isso aí, velho. E que nem você falou, né? A arte que é completa ali, né? Utiliza de todos os recursos. Bem completo. Porque ela vai utilizar a música, ela vai utilizar o teatro, né? Vai utilizar a roteirização. Tem umas máximas que o pessoal fala, né? Fala assim, a música vive sem o cinema, mas o cinema não vive sem a música. Porque você vai assistir um filme que não tem uma música, você sente falta de alguma coisa, né? Sim. Ela é uma arte completa em si, né? E até tem alguns filmes que apostam no silêncio, no som do ambiente, mas mesmo assim o som do ambiente, o diretor que faz isso bem feito, né? O cara, ele compõe ali a trilha do ambiente de uma forma que seja como quase uma música completando a cena. Você falou uma coisa muito interessante, Gabriel, que é a questão do compor a trilha do ambiente, né? Muita gente acha que o cinema é o seguinte: eu tenho tenho uma pausa por exemplo, num diálogo e não tem uma trilha de fundo, mas existe um ruído. Esse ruído no cinema, até isso a gente reproduz. Isso a gente reproduz. Não é por acaso. Não é por acaso. O cara que tá ali empenhado em fazer, ele coloca ali propositalmente. Inclusive, quando não tem esse cuidado, eu, por exemplo, uma vez eu vi um filme série D, sabe? Assim, um filme super desconhecido, um filme daquele demônio do Natal lá, o Krampus. Sim. Que é um personagem que caiu em domínio público, então qualquer Zé Ruela com a câmera consegue fazer um filme dele, né? Então, tipo assim, aí tem um filme que o cara ele não se preocupou com, por exemplo, o ruído do grilo. Os caras estão do lado de fora da casa, tem um grilinho lá cantando. Na hora que os caras entram dentro da casa, o grilinho continua cantando. Então o cara não teve essa preocupação. Então você não consegue se ambientar na cena, né? E isso faz parte da trilha, né? Da composição. A gente, no cinema, nós chamamos isso de Fallen. Tudo que Fallen. Tudo que é ambientação de áudio dentro de uma cena, ele é chamado de Fallen. Por exemplo, nós vamos gravar uma cena onde eu estou entrando num galpão com um cavalo, montado num cavalo. Então a gente tem uma acústica lá de fora e eu tenho uma acústica de dentro. Então os passos do cavalo lá fora, ele tem um eco, tem um reverb. Se estiver pisando na pedra uma coisa, se estiver na grama exatamente, é outra. tem uma compressão, né? No áudio, para quem entende áudio, tem um compressor. Lá fora é uma compressão, aqui dentro é outra. O respirar lá fora do cavalo, né? Colocando uma hipótese, lá quase você não vai ouvir, mas dentro do ambiente ele vai ecoar. Fechado, então tudo isso é feito pós-gravação do filme. Eles chamam de pós-produção. É depois que... Até porque a maioria desses ambientes, numa grande produção principalmente, nem vão estar ali no momento, né? 90... Se olhar um making off, por exemplo, um galpão, igual você usou o exemplo, às vezes é só as paredes ali. Praticamente, o resto é tudo composto por CGI. Ou estúdio, um estúdio bem grande, um estúdio de croma, né? Para isolar o áudio todo, né? Só de vocês 90% dos filmes são dublados no Brasil, não sei se vocês sabem disso, né? 90%? Eles 90%. Eles gravam, se fosse gravar aqui, a gente ia colocar um microfone para vocês para captar o áudio somente de referência. E aí, depois, quando vocês saem todos daqui, a gente vai gravar som da rua, vamos gravar som das máquinas, o pessoal trabalhando, para adicionar isso depois. E vamos dublar vocês. E isso falando de filme nacional. Vocês não estão falando de filme que vem de fora e é dublado. Filme nacional é dublado, é redublado, né? Nossa, que loucura. Olha só. Caramba, mas assim, porque o áudio, eu não entendo tanto de áudio quanto o Pitch entende de áudio, né? Mas o áudio é uma coisa que eu aprendi no cinema, é o seguinte: o áudio, você não consegue separar o que está nele. Então, se eu estou conversando com ele aqui e um cachorro latir,
entre a fala minha e dele, eu não consigo tirar esse cachorro de lá. Okay. Então, o que a gente faz? A gente grava como referência e depois a gente aplica a voz do cachorro no meio, entendeu? Do jeito que a gente quer, no momento que eu quero. Tá? Claro que hoje existe muita tecnologia de captação de áudio que avançou muito, né? Hoje a gente realmente tem muito filme que é captado na íntegra e são feitas somente correções na pós-produção. Mas, por exemplo, no Brasil existe essa cultura de dublar o filme novamente inteiro. Então as falas são dubladas, né? Aí existe um trabalho do ator, do sound designer que vai fazer essa dublagem. Você percebe até que a atuação do ator brasileiro ela é diferente do ator norte-americano. A gente falou isso inclusive no outro episódio, passada, né? Nós falamos a diferença aí da atuação, né? Do ator que tá na TV, que tá no teatro e o que tá no cinema, né? E lá fora, como a gente tem... Lá fora tem muito essa questão do cinema, tá muito já na cultura, então eles já aprendem a atuar de uma forma já cinematográfica. Eles trabalham com a técnica mais apurada do que a nossa, né? A gente ainda está começando agora a trabalhar com croma, trabalhar com essas coisas todas. Nos Estados Unidos eles trabalham assim com tudo em croma, o cara com a roupa em parte em croma na roupa, que eles vão aplicar um efeito lá, mas no Brasil não, a gente é muito aquele efeito técnico, sabe assim? Eu vou gravar num bar, por exemplo. Se eu vou gravar num bar, e no bar tá tocando música, quando você vê uma cena assim, que todo mundo tá conversando, ninguém tá conversando naquele bar. O pessoal só tá movimentando a boca. Só tem o diálogo. Totalmente em silêncio para poder gravar o áudio direto. O diálogo é só de quem tá na cena, né? O pessoal tocando instrumento sem tocar o instrumento pra gente aplicar depois o instrumento depois, entendeu? Gravar a cena deles tocando. Nossa, então, gente, é uma criatividade, É porque vocês estão falando até a parte do cavalo que vocês estavam... E eu tô aqui na minha mente tentando rodar esse filme, né? Das gravações de áudio. E, tipo assim, sabe quando você tem aquela história de criança e descobre que o herói não é herói? Parece que tá desmontando um castelo na minha mente. Quem gostou de Vingadores Ultimato, se vocês for ver o making off do aquele filme, cara, não tem praticamente nada. Real, tá ali, tá só em cima de um... O que aconteceu? A questão dos efeitos especiais, eles evoluíram muito, né? Muito mesmo. A gente tem uma evolução gigante. Então, é mais barato fazer no efeito especial do que, por exemplo, eu recriar como o Alisson falou, eu tô gravando dentro de um bar, vou recriar um bar pra quê? Sendo que eu posso montar isso em estúdio, eu não tenho oscilação de luz, eu não tenho... se chover ou não chover, pra mim tá tudo certo. Então, a gente vai conseguir produzir essa cena. E isso explica um pouco a questão do tempo que os filmes demoram para ser produzidos. Né? Muita gente fala assim, o filme ficou 3 anos. 3 anos, 2 anos filmando. Isso aí é tudo pós-produção praticamente, né? Os caras filmam ali em 1-2 meses, depois tem algumas outras regravações. Hoje até me perguntaram ali sobre o menino lá da edição, tava perguntando pra mim assim, quanto tempo leva pra produzir alguma coisa, né? Aí eu falei pra ele assim, tem 2 tempos, tem 3 tempos. Tem a pré-produção, tem a produção e a pós-produção. A pré-produção e a pós-produção são as que mais demoram. A produção, se a gente tem dinheiro pra captar diariamente, eu filmo em 30 dias, eu filmo um longa. Tá? Depende do roteiro. Você não sabe muita viagem, essas coisas assim, né? Mas a pós-produção, por exemplo, edição, a gente já fez um longa que levou 6 meses para terminar 8 meses para terminar para fazer a montagem. Só para fazer a montagem, tá? Foi 8 meses de montagem. E a pré também demora muito. Caramba! Eu fiz direção de fotografia e montei o filme. A pós-produção foi feita, mas no total foi 1 ano e 3 meses de trabalho. No total. Da parte da pré-produção, daí tem o elenco, as locações, equipamento, tem que fechar tudo para falar assim, pronto, agora vamos fazer um cronograma de filmagem. Aí tem que ver o dinheiro, né? Porque tem que ter a grana, né? Tipo assim, para filmar todos os dias, ninguém pode fazer nada, tem que se fixar. Então a gente dormia, nessa época a gente fez um longa em São Paulo, a gente dormia no alojamento lá, todo mundo ali junto ali, que era o mesmo lugar onde a gente gravava algumas cenas também. Normalmente fazem isso, aluga uma casa, nessa casa serve de cena para filmar por fora, falar que a casa que moram os caras ricos é igual na novela lá, vamos citar uma novela aí, né, o Pantanal. Eles têm a casa no meio do Pantanal, que eles filmam ali a casa por fora, mas dentro da casa funciona estúdios ali dentro, o pessoal fazendo edição ali no outro quarto. Aproveitado, né? É todo aproveitado, não é... Como eles estão lá no meio do mato, precisa ter esses lugares, né? Nós rodamos esse longa em 45 dias. Nossa. 45 dias foi rodado longa. Até porque você pegar, por exemplo, outro exemplo da Marvel aí, né? O último filme do Doutor Estranho, ele teve umas regravações que duraram 2 dias e adiaram o filme 2 meses por causa da pós-produção só de 2 dias de gravação. Sim. Então, realmente, a pós-produção é muita coisa, a questão do efeito especial, tem corte, muito detalhe, montagem. Outra coisa, hoje em dia tem muito
já não é são equipes e equipes, né? Então, por exemplo, eu tenho dentro de uma equipe de pós-produção, por exemplo, dentro tem só o time que constrói cenário virtual, tem o time que só cuida das texturas do render, tem um time que só faz a renderização. Uma equipe gigante, cara. Tem um time que só faz os movimentos. Então, é muito perfeito. Porque colorista também. Colorista. Vai passando de um pro outro, porque cada etapa. Cada etapa vai passando de um pro outro, né? E o diretor ali aprovando tudo, né?